Uma coisa que eu queria falar com vocês, gente, é que provavelmente aquele aplicativo do Teams, sabe, o Microsoft Teams, é, também serve para fazer reunião que nem essa que nós estamos fazendo aqui no Zoom. E o Teams, se não me engano, os dados vão ser patrocinados pelo governo. Então, o que, que vai dar para a gente fazer? De repente, em umas próximas reuniões, se vocês precisarem para tirar dúvida, dá para a gente fazer pelo Teams, e eu acho que o Teams vocês não vão gastar dados de vocês daí, entendeu? Aí fica legal. Vou começar a aprender a mexer no Teams, só que daí para vocês se cadastrarem no Teams, vocês têm que usar aquele e-mail da Secretaria de Educação. Sabe aquilo que vocês entram no portal para ver as notas lá? Ei. Então, aquele e-mail lá vocês vão ter que usar, aquela senha que vocês têm, que é o RA de vocês, né? Para poder se cadastrar lá. Daí, quando eu chamar vocês para a gente fazer uma próxima reunião, a gente pode tentar fazer pelo Teams, porque daí vocês não consomem os dados de vocês. Fechou? Vamos lá, então. Eu vou compartilhar a tela aqui da matéria que a gente vai estudar hoje. Vamos lá. Então, a gente vai ver três coisas hoje da nossa aula. A gente vai ver a equação da hipérbole, tá? Inclusive, eu escrevi errado ali. Depois vocês corrijam para mim aí, né? Hipórbole é hipérbole. A gente vai ver a equação da hipérbole, a equação da parábola, e a gente vai ver também números complexos, que foram as matérias que a professora deu no Centro de Mídias na semana passada. Na verdade, foi esta semana, né? Teve um feriadinho no meio aí, né? Bom, a hipérbole é essa figurinha que está aparecendo aqui. Deixa eu puxar para o lado essa caixinha aqui. Aí vocês veem só no cantinho ali. Vocês estão vendo essa figura aqui. Essa aqui é a minha hipérbole, tá vendo? Então, a hipérbole ela é simétrica. O que significa que ela é simétrica? Essa figura aqui é uma hipérbole, tá vendo? Essa aqui é outra hipérbole. O que quer dizer que uma é simétrica com a outra? Se eu pegar um ponto aqui e outro aqui, a distância daqui até o eixo Y, a distância daqui até o eixo Y vai ser a mesma. Então, sempre a distância de um ponto daqui com outro ponto será simétrico, seja a mesma distância. E aí, a minha hipérbole ela tem algumas configurações que a gente vai estar vendo agora, certo? Primeiro, ela tem os focos. Aqui vocês estão vendo o foco 1, que é chamado de F1, e tem o foco 2, que é chamado de F2. E sempre a distância entre o foco 1 e o foco 2, né, pela hipérbole ser simétrica, ela vai ser uma distância sempre constante. Então, você vai ser ele chama de distância de 2C. Como se fosse dar um valor, sabe? Então, se for dar um valor, ele representa por 2C. O que está escrito aqui, ó, 2C. Tá bom? Bom, os focos da hipérbole, elas são situadas de um lado direito e do lado esquerdo. Então, vocês estão vendo aqui o foco 2, ele está aqui, ele está situado do lado direito. Se ele está situado do lado direito, ele está em cima da reta X, tá vendo? Essa aqui é a minha reta X, essa aqui é a minha reta Y. Se o foco 2 ele está em cima da reta X, significa que ele vai ter valor para X e o Y dele vai ser zero, porque aqui Y vale zero, tá vendo? Então, lá, por isso que o F2 ele vai ter um valor, está chamando de C aqui, e zero para Y. E o F1, que é do outro lado, ele vai ter valor também lá para X, e o valor de Y, desculpa, ele vai ter valor de X negativo, porque sempre do meio para a esquerda é o valor de X negativo, e ele vai ter valor de Y zero, né? Porque Y aqui é zero. Ok, gente? Entenderam em relação ao foco? Dá um ok aí. Vão participando da aula, conforme for, vocês vão perguntando durante a minha explicação. Não deixe para perguntar lá no fim, só senão depois vocês acabam esquecendo, tá bom? Entenderam o que eu falei até agora? Tudo bem? Dá um ok aí? Sim. Sim? Sim. Beleza, então. Agora a gente vai falar algumas propriedades da hipérbole, tá bom? Bom, primeiro a gente vai falar sobre a distância focal. Conforme a gente for falando, eu vou puxando a nossa caixinha aqui. Deixa eu diminuir ela aqui. Espera aí. Pronto, assim fica melhor, né? Não vai atrapalhar ninguém. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro da distância focal. O que seria a distância focal? A distância focal é a distância de um foco até outro. Então, lá, daqui até aqui é a minha distância focal. E como eu já tinha dito para vocês, ela vai medir 2C, tá? Então, do F1 para o F2, ela vai ter um valor constante que é chamado de 2C. Essa relação que eu acabei de pôr aqui mostrando para vocês, C ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado,
nada mais é do que o Teorema de Pitágoras, que nós já estudamos em sala de aula. Lembra que falava hipotenusa ao quadrado, igual um cateto ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado? Então, esse daqui é chamado de Teorema de Pitágoras. E pode ser que a gente precise utilizar desse teorema caso o exercício tenha dado só o A, por exemplo. Que para a gente poder montar a equação da hipérbole, a gente vai precisar do A e do B. Então, se o exercício deu só o A, a gente vai usar o teorema de Pitágoras para encontrar o valor do B. Então, depende do que o exercício está dando. Aqui na figura, vocês podem observar, ó, tá vendo o A? O A está sendo, estou mostrando com a setinha aqui, ó. O A está sendo representado por essa medidinha aqui. Tá vendo? Que seria um cateto. O B está sendo representado por essa medidinha aqui, que seria outro cateto. E o C é minha hipotenusa. Por isso que a gente vai, pode ser que a gente utilize isso aqui, C ao quadrado igual ao quadrado mais B ao quadrado, dependendo do que o exercício está dando, tá bom? Continuando aqui, ó. Nós temos os pontos A1 e os pontos A2. Estão vendo aqui o ponto A1 e o ponto A2? Esses pontos aqui são chamados de vértices. O que é o vértice? Estão vendo que minha parábola... Observe essa parábola aqui, ó. Ela veio, desculpa, essa hipérbole aqui. Ela veio descendo e ela chegou aqui e esse daqui é meu vértice. Ela voltou a vir para cá. Aqui de novo, ela veio descendo, parou aqui e continuou descendo. Esse aqui é um vértice, que é chamado de A1. Esse aqui é outro vértice, que é chamado de A2. E pode ver que o vértice está em cima da reta X. Se o vértice está em cima da reta X, significa que ele vai ter valor para X e zero para Y. Então, o vértice do A2, ele vai ter um valor para X positivo, que ele está chamando aqui de A, e o Y vai ser zero. Já no A1 é a parte negativa, tá vendo lá? Da parte esquerda do X. Então, ele vai ter um valor de X negativo, por isso que ele está chamando de menos A, e o zero para Y. Ok, gente? Bom, como vocês podem observar, sempre 2A vai ser a medida do eixo real. E 2B vai ser a medida do eixo imaginário. Quando o exercício for dar as informações para vocês, vocês vão ter que estar atentos a isso daí. Tá? Então, veja só, vou mostrar para vocês o eixo real aqui. Ó. O eixo real vai desse vértice até esse vértice. Está vendo que esse pedacinho vale A. Esse outro pedacinho tem a mesma distância, vai valer outro A. Então, o meu eixo real ele vale 2A. E o meu eixo imaginário é esse daqui, ó. Eixo imaginário. Ele vai valer 2B. Esse Bzinho mais esse Bzinho. Ok? E essa equação aqui é a minha formulazinha, ou seja, a minha equação para eu poder montar a equação da hipérbole. E o que eu vou precisar para montar a equação da hipérbole? Eu vou precisar saber o valor do A e vou precisar saber o valor do B. Certo? Então, o exercício vai dar essas informações para mim. O que eu tenho que tomar cuidado? Que quando ele dá o valor do A, eu vou ter que dividir por 2, porque o eixo real ele fala que é 2 vezes o A. O inverso de vezes é dividir. Certo? E se a hora que ele der o imaginário, também vou ter que dividir por 2, porque ele fala que a medida do eixo imaginário é 2 vezes B. E para eu achar o valor de B, eu divido para achar o valor de B. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Dá um ok aí. Pergunta se tiver alguma dúvida para a gente poder tirar antes de continuar. E aí? Ian, Gabriela, tudo bem? Entendi. Ok? Sim, Fechou. Carlinha, tudo bem, Carlinha? tava lendo aqui, ó, a última. Certo. Carla não falou? Dá um oi aí, Carla, tudo bem? Tudo. Ok, então. Tá certo, eu já entendi. Beleza, então. Então, vamos para o próximo slide, então. Bom, aqui vamos fazer um exemplo. Esse exemplo que eu vou fazer com vocês é muito parecido com o que eu dei lá na atividade que vocês têm que entregar. Por isso que eu falei que ia facilitar bastante para vocês, se vocês entrassem na aula, tá bom? Então, veja só. O que o exercício diz aqui, ó? Achar a equação da hipérbole de focos nos eixos das abscissas. O que quer dizer que o foco nos eixos das abscissas? Que ele está no eixo das abscissas, que é a reta X. Simétrica, que é aquilo que eu já falei para vocês, que tem as mesmas medidas, em relação à origem. O que é a origem? É o centrinho lá do plano cartesiano, né? Então, ele está simétrico para cá e para cá. Foi igual a figura que eu tinha mostrado para vocês antes. E ele deu aqui, ó, ele está falando que o eixo real é 8 e o eixo imaginário é 10. Então, ele deu o real, que é 8, e deu o imaginário, que é 10. Sabemos que essa daqui é a equação da minha hipérbole, então eu vou usar essa equação. Eu vou precisar saber o valor do A e o valor do B. Ele falou que o eixo real é 8.
O eixo real tem a ver com o meu A. E o eixo imaginário tem a ver com o meu B. Então, veja só. O que eu tinha dito para vocês? Que sempre quando eu fosse achar o valor do A, eu ia ter que dividir por 2. Por quê? Eu não tinha falado para vocês que o real era equivalente a 2 vezes o A? Então, olha lá. Ele não falou que o real é 8. Então, fica 2A igual a 8, que foi o valor que ele deu aqui. Eu passo o 2 para lá dividindo. Fica 8 dividido por 2, que vai me dar 4. Quem quiser ir direto, é muito fácil. É só vocês pegarem o valor que ele deu real e dividir por 2. Aí você vai achar o valor do A. E o valor do eixo imaginário que ele deu, dividir por 2, você vai achar o valor do B, que é o que está aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, o imaginário era 10, divido por 2, eu acho 5. Eu já tenho o A e já tenho o B. Se eu já tenho o A, se eu já tenho o B, é só substituir aqui e aqui na equação e encontrar a minha equação da hipérbole. Olha como que fica, então, lá. No lugar do A, eu vou colocar 4, e no lugar do B, eu vou colocar 5, como está aqui, ó. Aí ficou 4 ao quadrado, que é o que está na fórmula, né? 4 ao quadrado dá 16, e 5 ao quadrado dá 25. Pronto. Essa equação que está em vermelho aqui é a minha equação da hipérbole. Ok, gente? Então, esse é o primeiro exemplo relacionado ao que eu dei lá na atividade que vocês têm que fazer, o primeiro exercício lá. Tudo bem? Ficou claro? Alguma dúvida? Entenderam? Vocês conseguem fazer lá agora? E aí? Consigo. Consegue? Beleza? Tá. Agora eu entendi. Tranquilo. Qualquer coisa, vocês podem depois voltar na aula que está gravando, vocês podem ver novamente, tá bom? Agora a gente vai falar da parábola. O primeiro exercício que eu tinha dado lá era da hipérbole, agora é da parábola, tá bom? Parábola lembra aquela equação de segundo grau, aquela parábola que a gente fazia, tá bom? E o exercício, um exemplo está aqui, ó. A equação da parábola de foco no ponto F, 4 e 0 e vértice no ponto V, 2 e 0. Tá? Essa aqui é a minha equação da parábola. Y menos YO ao quadrado igual a 2 vezes o valor do P. Daqui a pouquinho já vou falar para vocês o que é o P. E X menos XO. Tá? Então, veja só. E para eu poder substituir nessa equação da parábola, antes eu vou ter que descobrir quanto vale o YO, o XO, que eu estou mostrando aqui, e o valor do P. E o que é o P? O P vai ser o dobro da distância entre o foco e o vértice. Toda parábola tem um foco e tem um vértice. O vértice é aquele pontinho que ela chega no fim da parábola e depois ela volta a subir, certo? E como que eu vou descobrir, então, a distância entre o foco e o vértice, só olhando aqui para o exemplo que ele está dando? O foco não é esse daqui, ó, estou mostrando para vocês, 4 e 0. O vértice não é esse daqui, ó, 2 e 0. Como que eu descubro a distância entre o foco e o vértice? Então, veja só, a distância, eu vou pegar aqui, ó, eu vou fazer o foco menos o vértice, eu descubro a distância. Então, quanto que é o foco aqui? Fale para mim. E aí, gente? 4. 4. E o vértice? 2. 2. Então, lá, a distância entre o foco e o vértice, 4 menos 2, eu vou ter 2. Só que ele fala que o P é o dobro dessa distância. Então, é só pegar esse valor que eu acabei de achar e fazer vezes 2. O dobro de 2, então, é 4. Então, 4. eu já achei isso. Agora, eu já achei o valor do P. Se eu já achei o valor do P, fica fácil de eu montar a equação da parábola. É só substituir nela. De que forma lá? Eu sei. Como que eu vou saber? O que está faltando agora? O YO e está faltando o XO. Como que eu vou descobrir o YO e o XO? Lá no meu vértice. Sempre no meu vértice, o primeiro valor que aparece é o XO e o segundo valor que aparece é o YO. Ok? Então, olha lá, o que eu faço? No lugar do XO, eu vou colocar 2, que foi o que apareceu que o exercício deu aqui. Ó. E no lugar do YO, eu vou colocar 0, que foi o que o exercício deu. 0. Ok? Então, lá, substituindo na equação, então, lá, como que era a equação? Y menos YO, o YO vale 2, vale 2, o YO vale 0? O YO vale... O YO vale 0. 0. É, isso. Então, por isso que eu coloquei 0 aqui, tá vendo? Ó? Então, ficou Y menos o YO, no lugar do YO eu coloquei 0. Aí, copiei a equação, 2 vezes o P, que nós já tínhamos achado aqui, ó. O P que era o dobro, 4 aqui, tá vendo? 2 vezes o P, que é 4, vezes, e agora, X menos XO. O XO vale 2, então ficou X menos 2. Só substituir na equação, tá bom? E agora, como que fica lá?
y menos 0 dá y, não dá? Qualquer coisa menos 0 dá ela mesma. Então, y menos 0, aqui, ó, dá y. O que sobrou? O 2 aqui, o expoente 2. Então, por isso que ficou y elevado a 2. E agora eu multiplico aqui, ó. 2 vezes 4, 8. E aí vai ficar 8 vezes esse pessoalzinho que está aqui. Então, aqui a gente vai aplicar a propriedade distributiva. Olha como que fica, então. Y ao quadrado igual 8 vezes x, 8x. E 8 vezes menos 2, menos 16. Ok? Agora, para deixar em forma de equação, a gente tem que deixar tudo de um lado só. Então, eu vou pegar esse 8x, vou passar para cá, e vou pegar esse menos 16 e vou trazer para cá. A hora que eu troco o lado, eu troco o sinal. Então, se estava mais 8, vai para lá menos 8. Se estava menos 16, vai para lá mais 16. E olha lá como que fica lá. O 8 passou para lá, ele passou menos. O 16 passou para lá, ele passou mais. Aí ficou a equação y ao quadrado menos 8x mais 16 igual a 0. Essa é a equação de uma parábola, que foi a que a gente acabou de encontrar aqui. Ok, gente? Entenderam? Se tiver alguma dúvida, dá um ok aí. Ou se tiver alguma dúvida, pergunta. Dá um feedback aí. E aí, gente? Entendi. Beleza, Rian? Gabriela, tudo bem? Tudo bem? Entendi também. Carlinha? Entendi. Então, beleza, então. Vamos lá para o próximo, então. Agora a gente vai começar a matéria que a professora deu na quarta-feira. A matéria que a professora deu na quarta-feira era números complexos. Parece um negócio no outro mundo, mas é bem simples, vocês vão ver. Na verdade, quando que surgiu os números complexos? Eles surgiram de uma necessidade que muitas vezes a gente ia fazer equação de segundo grau e chegava no delta, que o delta dava negativo, né? E aí você ia continuar a fórmula de Bhaskara, ia ter que colocar no lugar da raiz, ia ter que colocar o delta. E como você ia colocar um valor negativo se não existe raiz de número negativo? Então, dessa necessidade, surgiu os números complexos, que é o i, que é a parte imaginária. Então, o que eles fizeram? Como que primeiro, vou mostrar para vocês como que é a representação de um número complexo. Vai ter uma equaçãozinha que vai representar o que é um número complexo. É essa equaçãozinha que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Então, olha lá. Z na matemática representa o número complexo, igual a A. O A vai ser minha parte real, no caso aqui vai ter um número só, mais B, que vai ser minha parte imaginária, e na frente o I. Então, quando eu for montar um número complexo, por exemplo, 5 mais 3i é um número complexo. 7 mais 3i é um número complexo. 7 mais 3i, 7 seria a parte real e 3 seria a parte imaginária. Agora eu quero que vocês respondam para mim. E se fosse 10 mais 20i, qual que é a parte real e qual que é a parte imaginária? Repetindo, 10 mais 20i. Fale para mim. Real e imaginário. E aí? Se eu tivesse um número 10 mais 20i, qual seria a parte real e qual seria a parte imaginária? E aí, Rian, Carla, Gabriela? Fala aí. O 10 seria a parte real e o outro seria a parte imaginária? Isso. Sempre a parte real é o número sozinho e a parte imaginária é o número que vem com o i. Certo? Por isso que chama de imaginário. Tá bom, gente? É como se fosse o x na representação da matemática. O i, a diferença é que ele é a parte imaginária. E x seria uma incógnita. Tá bom? Então, veja só. Essa forma, ela surgiu porque, como eu já falei para vocês, né, quando tinha a parte da equação de segundo grau lá, que dava uma raiz negativa, eu não podia resolver. Então, agora, a partir desse momento, ela vai nos ajudar a resolver. E para que a gente possa resolver essa equação de segundo grau, eles definiram a unidade imaginária com esse valor aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. O nosso i, que é a parte imaginária, o valor dele, tá? O valor dele vai ser raiz de menos 1. Tá bom? Então, quanto vale o i, que é a minha parte imaginária? O i vale raiz quadrada de menos 1. E qual que é a outra forma de eu representar o meu número imaginário? Se eu pegar essa raiz e trazer para o lado de cá, qual que é a operação inversa de raiz? Potência. Então, se eu trouxer essa raiz para o lado de cá, ele transforma ao quadrado, né? Então, eu posso representar i igual a raiz de menos 1 ou i ao quadrado também é igual a menos 1. Certo?
Essa representação aqui eu vou usar na equação do segundo grau. E essa representação aqui embaixo eu vou usar na potência de número complexo. Foi uma das matérias que a professora deu lá também. Tá? Na hora que eu for fazer o exercício, exemplo agora, vocês vão entender melhor. Então, veja só. Se eu fosse resolver essa equação aqui, ó, x ao quadrado igual a menos 25. Para eu poder resolver isso aqui, era só passar esse 2 para o lado de lá, seletar potência, a hora que ele vai para lá, ele se transforma em raiz, né? Então, veja só, acompanhe comigo no quadrinho do lado aqui, ó. X ao quadrado igual a menos 25. Pego esse 2, passo ele para o lado de lá. A hora que ele passa para lá, como ele é potência, ele transforma em raiz. Aí fica mais e menos, raiz de menos 25. Antes, vocês iam falar para mim, professor, não existe raiz quadrada negativa. Agora que vocês aprenderam números complexos, imaginário, dá para a gente continuar o nosso estudo. Então, como que fica lá? Vou dar uma dica para vocês. Né? Vocês não sabem que o i vale raiz de menos 1? Então, é muito simples. Quando tiver uma raiz quadrada negativa, o que vocês fazem? Basta vocês resolverem como se não tivesse esse negativo aqui, ó, como fosse só 25. Quanto que é a raiz quadrada de 25? 5. E o menos aqui, o que vocês fazem? Substitui o i aqui na frente. Então, quando for uma raiz quadrada negativa, é muito simples. É só tirar o negativo, resolver ela como se fosse normal. Então, raiz de 25 é 5 e colocar o i na frente. Então, o que o i faz? O i é como se estivesse resolvendo a parte negativa da raiz quadrada. Então, quanto que é a raiz quadrada de menos 25? 5i. Quanto que seria a raiz quadrada de menos 64? Qual que é a raiz de 64? 8. Então, raiz quadrada de menos 64, 8i. Qual que seria, agora eu quero que vocês falem para mim, qual que seria a raiz quadrada de menos 49? E aí? 7i. Isso, muito bem. Então, para achar a raiz negativa, é só achar ela normal e depois colocar o i na frente. Fica muito fácil. Belezinha? Agora vocês vão falar. Então, a raiz quadrada de, aqui resolvendo essa equaçãozinha, ia dar x igual a mais e menos 5i. Né? Por que mais e menos? Quando uma equaçãozinha, quando ele passa 2 para lá, ele fica mais e menos o valor da raiz. Então, a resposta aqui seria 5i positivo e menos 5i. Tá bom? Vamos fazer agora um exercício. Oi, pois não. Voltei. O Gabriel está perguntando porque o áudio Por quê? Não entendi. Fala de novo. dele não está saindo lá. Ele não está me ouvindo ou a voz dele não está saindo? Ele não está ouvindo você. Tá. Muitas vezes dá algum problema de não ouvir, porque deve ter algum outro aplicativo que usa recurso de voz no telefone dele aberto. Então, a dica que eu dou é ele desligar algum aplicativo que usa voz ou usa som, desligar, sair da reunião e voltar. Tá? Ok, professor. O Oi? meu também não tá saindo a voz. No meu, uma vez eu vou falar. Tá bom, Se eu fala não pra ele. escuto. Não, eu estou escutando bem sua voz, Ian. E minha voz, está ouvindo? A sua voz dá, mas tem hora que eu falo, o senhor não escuta. Eu estou ouvindo você falar agora, perfeitamente. É que eu acho que eu tinha deixado o negócio aberto aqui. Para quem quiser falar, tem um microfoninho embaixo, gente. Tem um microfoninho embaixo que você clica lá e pode falar. Por exemplo, agora o Rian está habilitado o microfone. A Carla e a Gabriela não estão, certo? O Gabriel está habilitado o microfone. Gabriel, experimenta falar alguma coisa aí, Gabriel. Realmente deve estar com algum probleminha. Gabriel? Deixa eu ver aqui, vamos ver. Vamos ver aqui se eu consigo resolver. Acho que o Gabriel vai ter que sair e voltar de novo. Gabriel. O ideal é que você saia, Gabriel. Desliga algum aplicativo que usa voz e volta de novo para a reunião. Tá? Então, você saia fora da reunião. Desliga o aplicativo. Tá me ouvindo agora, Gabriel? Ele está liberando o áudio dele agora. Vamos ver se ele... Estamos aguardando aí um pouquinho, a gente volta de novo.
Alô, alô, Gabriel? Fala aí, Gabriel. Tá falando bem baixinho, acho que você tem que aumentar o seu som do seu celular ou do seu notebook, se você não sei o que você está usando aí. Podemos continuar? Gabriela quer mandar uma mensagem para ele perguntando? Pode continuar. Vamos continuar? Vamos lá, então. Bom, então aqui foi para resolver essa equaçãozinha. Agora vamos ver esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo que eu estou dando aqui é parecido com o exercício e atividade que eu dei para vocês lá da semana, tá? Então, se vocês entenderem esse exemplo aqui, tranquilamente vocês fazem a atividade que eu coloquei para vocês lá, tá bom? Então, olha só. Eu tenho uma equação do segundo grau que vocês estão cansados de fazer esses vídeos da matéria. Acho que quase todas as séries vocês tiveram esses vídeos da matéria, né? E para resolver uma equação de segundo grau, eu preciso da forma de Bhaskara. Primeiro delta, que é b ao quadrado menos 4ac. E depois a forma de Bhaskara, que é essa daqui, que é menos b, mais e menos raiz de delta, dividido por 2a. Tá bom? Então, veja só. Primeiro, achando o valor de delta. Aqui, o a é o número que está na frente do x ao quadrado, se não tem nada, é 1. O b é o número que está na frente do x, que é menos 4. E o c é o número sozinho aqui, que é o 5. Ok? Então, resolvendo o delta aqui, ó. O b é menos 4, então menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e vezes o c, que é 5. Menos 4 ao quadrado dá 16, e 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 5, 20. Ficou 16 menos 20, que deu menos 4. Antes, vocês parariam o resultado aqui do exercício, porque não existe raiz quadrada negativa. Agora que vocês aprenderam o número imaginário complexo, a gente continua o exercício, tá? Como se fosse resolver normalmente. Então, olha lá. Agora vai para a forma de Bhaskara. Então, vai ficar menos o valor do b, que é menos 4, mais e menos raiz de delta, que é menos 4, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Certo? Continuando, olha lá. Menos vezes menos, mais. Mais e menos, raiz de menos 4. O que nós aprendemos? Que quando a raiz é negativa, eu resolvo a raiz normalmente e coloco o i na frente. Então, veja só, já vou aqui para baixo, ó. Veja só. Raiz de menos 4 é a mesma 4. Qual que é a raiz de 4? Não é 2? 2. Então, e como está negativa, é só colocar o que na frente? Menos. Só colocar o i. Certo? Para resolver raiz de menos 4, raiz é 2, coloca o i. Então, vai ficar mais e menos, ó, aqui embaixo que eu estou mostrando lá, mais e menos 2i. Certo? Ok, Ian? Aham. Então, olha lá. Então, ficou 4 mais e menos 2i dividido por 2. Aí eu vou achar o x1 e eu vou achar o x2. Um eu faço com mais e outro eu faço com menos. Certo? Então, como que fica lá? Aqui, ó. 4 dividido por 2, 2. Ok? E aqui, ó. 2 dividido por 2, 1. 1i. E i é a mesma coisa. Certo? Entenderam o que eu fiz aqui, ó? É uma divisão. Primeiro eu divido o número. 4 dividido por 2. Está aqui, ó. 2. Que é a parte real primeiro. Certo? E agora a parte imaginária. 2i dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Daria 1i. 1i. E só i é a mesma coisa. Então, qual seria a resposta desse exercício? 2 mais i e o outro 2 menos i. Certo, gente? Entenderam? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Tudo bem? Rian, tudo bem? Gabi? Sim, entendeu? Sim. Sim. Então, ó, a atividade que eu dei para vocês lá que eu postei lá no Google Drive é essa atividade para fazer. Vocês fazem tranquilamente lá, tá bom? Aham. É claro que não é o mesmo exercício, mas é muito semelhante. Vamos lá, então. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês uma coisa que a professora falou lá na aula do Centro de Mídias, da potência do número imaginário. Ou seja, o i elevado a alguma coisa. Certo? Então, vamos começar aqui, ó. Qualquer coisa elevada a zero, nós já aprendemos que o resultado sempre vai ser 1. Então, o número imaginário não poderia ser diferente. Então, i elevado a zero igual a 1. I elevado a 1. Qualquer coisa elevada a 1 dá ela mesma. Então, i elevado a 1 dá i. I elevado a 2, eu já falei lá atrás que quando i elevado a 2 era a mesma coisa que menos 1. O i ele pode valer raiz de menos 1
Ou o i, ele pode valer i ao quadrado, pode valer menos 1. Então, tem essas duas soluções para o i. O i sozinho vale raiz de menos 1. O i elevado ao quadrado vale menos 1. Então, olha lá. O i ao quadrado vale menos 1. E, por fim, o i ao cubo. Vocês concordam comigo que i ao cubo é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i elevado a 1 ou i? Sim ou não? Sim. Porque 2 com mais 1, 3, que é o 3 que está aqui. Então, i ao cubo é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i. I ao quadrado nós já não achamos aqui antes, que é menos 1. Então, lá, no lugar de i ao quadrado aqui, eu coloco menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes i. Menos 1 vezes i vai dar menos i. Certo? Então, vocês notaram lá? A primeira resposta deu 1, a segunda resposta deu i, a terceira resposta deu menos 1, e aqui a quarta resposta deu menos i. Vamos para o próximo. E a quarta agora? E a quarta não é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i ao quadrado, porque 2 mais 2 aqui dá 4. E i ao quadrado nós já não sabemos que é menos 1. Então, se i ao quadrado é menos 1, isso daqui é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1. E menos 1 vezes menos 1 dá 1. Alguém notou alguma coisa que está acontecendo aqui nas respostas? Quem saberia me dizer? Observe um pouquinho, olha as respostas. Estou mostrando aqui. Ó. E agora, olha a resposta desse aqui. Quem saberia me dizer? Vamos ver a resposta do i à quinta agora. Ó. Vocês concordam comigo que i à quinta é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i à terceira? Porque 3 mais 2, 5, né? Então, i ao quadrado nós já sabemos que é menos 1. E i à terceira a gente resolveu aqui que é menos i. Então, ficaria menos 1 vezes menos i. Menos vezes menos dá mais. E 1 vezes i dá i. Agora, quem saberia me dizer, sem fazer conta, qual que seria o i à sexta? I elevado a 3. E aí? Vai dar tá vendo as respostas aqui? Olha os valores que deram as respostas. 1, i. Menos 1, menos i. 1, i. Qual que é a resposta do i à sexta? Menos 1. Menos 1. Qual que é a resposta do i à sétima? Menos 2. Menos i. Menos i. Vocês notaram que está repetindo as respostas? De 4 em 4, 1, i. Menos 1, menos i. Não são 4 respostas. Agora começa de novo. 1, i. Ou seja, o i à sexta vai ser menos 1. O i à sétima, menos i. E assim por diante. Ficou uma sequência repetitiva de 4 em 4. Se é uma sequência que está repetindo o resultado de 4 em 4, aí os matemáticos chegaram à conclusão que a partir disso, qualquer número maior, por exemplo, se mandasse calcular i a 200, por exemplo, a gente tem que ficar contando 1, i, menos 1, menos i, 1, i, menos 1, quanto tempo vai demorar, não é verdade? Mas eles chegaram à conclusão que se você pegar o valor e dividir por 4, o resto a gente consegue resolver. Como isso, professor? Dessa forma aqui. Por exemplo, se eu pedisse para vocês calcularem i elevado a 25. Imagine só, se ficar 1, i, menos 1, menos i. 1, i, até chegar no 25, ia ser muito cansativo e trabalhoso. Então, o que você faz? Você pega o 25 e divide por 4. Se você for fazer a continha aí, quem tiver com caderno ou um rascunho na mão aí, faz para mim a continha 25 dividido por 4. Vê se dá uma divisão exata ou se dá uma divisão com o resto. Vamos ver quem faz aí. Faz e fala para mim aí. $6,25. Mas faz sem colocar na calculadora, como se fosse fazer à mão essa continha, 25 dividido por 4. Ele vai ter um resultado, o resto vai ser 0, ou ele vai ter um resultado e vai sobrar um resto? E aí, gente? Tá aguardando. E aí? Dá 6 com o resto 1. Dá 6 com o resto 1. Isso, muito bem. 6 com o resto 1. Então, veja só.
eu vou pegar o resto. Então, a divisão de 25 por 4 dá 6, o quociente, e resto 1. Então, o que eu faço? I a 25, que é o que está aqui, vai ser o mesmo resultado de I elevado a 1, que é o meu resto. Certo? I elevado a 1 a gente já fez lá, que dá I. Lembra que a gente fez que I elevado a 1 dava I? Então, a resposta de I elevado a 25 vai dar I. Certo? Entenderam? Sim ou não? Sim. Sim, Tudo bem? Carlinha, Rian? entendi. Beleza, então. Agora eu quero que vocês tentem fazer esse exemplo aqui, ó. I elevado a 403. Tenta fazer aí e vamos ver quanto que vai dar. Só para a gente brincar um pouquinho, ó. Valendo carinho. O carimbo na tela aqui, ó. E aí? Tô no aguardo. Não tem pressa, não. Pode fazer na paz aí. Fica 10 e sobra 3. Olha lá. Quem falou, Gabi? É. Gabi falou assim que dá 10 e sobra 3. E daí qual que seria a resposta, então? I elevado a 403 é igual a... Menos 1. A Carlinha falou que dá menos 1. Concorda com ela, Gabi? Vitória até quietinha, não falou nada, Vitória? Rian, concorda aí, Rian? Sim. Quem que é o Ari? Nem tô nem aí. Quem que é? É o Pedro, o Antônio. Quem que é? Acho que é o Antônio. É. Então, veja só. Posso fazer? Olha só. Se eu dividir 403 por 4, fazer a continha na mão aí, vai dar 10, como a nossa amiga falou aí, porque 10, na verdade, vai dar 100, não dá 10, né? 100 vezes 4 dá 400, o quociente vai dar 100, e o resto vai ser 3. Se o resto é 3, eu pego só o resto. Tá? Então, quer dizer que I elevado a 403 é a mesma coisa que I elevado a 3, que é o resto. I elevado a 3 a gente já fez lá. Não era 1I menos 1 menos I? Então, I elevado a 3 é menos I. Então, se I elevado a 3 é menos I elevado a 403 também é menos I. Certo, gente? Entenderam? Sim. Show? Agora vocês acham que vocês conseguem fazer as atividades que eu coloquei lá no portal? Aham. Tranquilamente? Vai dar uma embaçada, mas faz. Ah, tranquilo, né? Vamos fazer um print aí? Libera a câmera rapidinho pra gente fazer um print aqui, pra gente fechar a nossa aula. Nossa. Libera rapidinho todo mundo a câmera, só pra gente fazer um print aqui. Pra eu fazer a chamada pelo print, né? Para de vergonha, libera aí. Olha lá, Ria, mete aquele boné lá e libera a câmera aí. Gabi, Gabriel. Olha lá, Ria já tá na fita. Tá faltando Carlinha, Vitória, Gabriela, Ari e Gabriel. Vamos lá. Libera a câmera para fazer um print aí. Rapidinho. Vamos lá. Gabi liberou. Falta Carlinha, Vitória, Ari e Gabriel. Vamos lá. Ian já até trocou de camisa. Tá com o São Paulo, agora tá com a amarela aí. E aí, Gabi, conseguiu assistir lá o negócio da inteligência emocional lá? Viu pelo YouTube depois? O que você achou? O microfone seu tá desligado. É, não tá dando para ouvir. Ah, é verdade. Você conseguiu assistir, Gabi? Assisti.
Legal. Beleza, então. Vai, Carlinha, libera a câmera, Carlinha. Vitória. Ih, tá com vergonha. Acho que não vai querer liberar, não. Antônio não quer liberar porque ele raspou a cabeça. Quem? Antônio? Antônio. Aí que vai ficar chique, pô. Mas tá bom, gente. Deixa eu dar um print aqui, então. Valeu? Agora façam lá. Fechou? Fechou. Abraço. Com Deus. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau.